Olá, boa noite. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que esteja tudo bem com vocês, com sua família, com cada um daqueles que lhes são próximos, né? Por aqui estamos todos bem, graças a Deus, graças ao Pai, eu e minha família estamos bem.
Hoje é quinta-feira, dia 30/7, são 20 horas e 4 minutos. Essa transmissão ao vivo pelo Facebook se tornará disponível após alguns minutos, né, também no YouTube, a gravação. E nós saudamos aqui a todos que nos ouvem agora, né, ao vivo, e também aqueles que estarão acessando essa gravação também. Paz a todos vocês, tá bom? Temos aqui já alguns irmãos e boa noite a cada um de vocês. Eliane Andrade, paz, Deus abençoe. Irmão Ramon, Ramon, saudade, queridão. Irmã Dilza, Daniele, paz, Dani, seja bem-vinda. Débora, a Daiane, Dilza, Suzy, paz, querida. Severina, André Ribeiro, Erivaldo, irmão Taveira, já alguns e possivelmente outros acompanharão e virão também. Meus queridos, vamos falar com o Pai, vamos iniciar dessa maneira. Feche os teus olhos, faça a tua oração, converse com o nosso Deus. Ó Deus amado, bendito e santo, glorioso é o teu nome. Nos rendemos diante do Senhor, nós nos prostramos aos teus pés, Senhor, que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Pai bendito, queremos te engrandecer aqui, queremos exaltar teu nome e dizer, ó Pai, que o Senhor é majestoso, que o Senhor, ó Pai, é um Deus de misericórdia e temos experimentado, Pai, nos servido de toda a tua bondade, de todo o teu zelo, de toda o teu cuidado conosco, Pai, obrigado por tudo isso. Pai, em agradecimento também pela vida, pelo ministério, por minha família, em agradecimento pela saúde, pelo alimento, pelo ar que respiramos, pelos meus irmãos que estão agora, Pai, nos acompanhando, pela tua igreja, grato pela salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, há muitas coisas das quais nós podemos agradecer ao Senhor. E, de fato, passaremos aqui horas e horas. Não seriam suficientes para conseguir, ó Pai, agradecer por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é maravilhoso, Pai, e nós nem merecemos. Nós, na verdade, ó Pai, teríamos contra nós todo o castigo, mas o Senhor colocou sobre o teu Filho, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, que na cruz pagou pelos nossos pecados. Ó Deus, obrigado por tudo. Pai, eu quero pedir por esta noite, pedir pelos meus irmãos, aquele que está agora conosco, ó Pai, e que porventura esteja aflito, aquele que está agora conosco, ó Pai, esteja entristecido, aquele que está conosco, nos ouvindo e que está ainda em luto, aquele que está, ó Pai, preocupado com finanças, com o pão de cada dia, mesmo sabendo que o Senhor é sustentador. Ó Deus, eu peço por cada um dos meus irmãos, peço também por aqueles que estão em paz, com tranquilidade, e que estão, ó Pai, preservados pela tua mão. Oro também por esses, para que permaneçam assim, Senhor. Que sejamos todos nós bênção àqueles que estão ao nosso redor. Pai, fale conosco, aceite as nossas vidas, nos colocamos diante do teu altar, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que se veja o teu Filho em nós. Eu oro por mim e pelos meus irmãos, consciente dos meus pecados e do teu amor por mim. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, é a minha oração. Amém. Muito bem, queridos irmãos, nós vamos continuar com o nosso culto a Deus. Eu tenho lembrado constantemente que este culto, e em breve ele voltará à sua normalidade. Ele acontecia antes dessa pandemia toda nas casas, né? Era nosso dia de culto nos lares. E como era gostoso poder encontrar com famílias que abriam suas portas para poder receber a igreja do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, cultuarmos juntos. Hoje nós estamos também nas casas, né? Mas de um modo diferente. Eu ainda prefiro presencial. E eu creio que isso
voltará a acontecer pela graça e pela misericórdia do nosso Deus, né? E espero que você tenha aí no seu coração, de repente, aquele anseio, aquele desejo de, olha, pastor, assim que voltar, uma das primeiras casas eu quero que seja a minha, eu quero ter o culto aqui na minha casa, né? Eu tô louco já para fazer aquela listinha, né? Pedir a nossa irmã Neuza que nos ajuda nisso, né? Olha, já vai agendando aí que tem culto para o mês inteiro e a gente realizar na casa dos irmãos. Eu espero que isso ocorra tão breve. Mas enquanto isso, nós vamos caminhando por aqui e vamos cultuando ao nosso Deus juntos da maneira como Deus nos tem permitido, né? Nós vamos aqui louvar a Deus, irmãos. Eu só quero chamar a atenção de vocês, você que é membro da igreja, você que frequenta a igreja conosco, tem interesse em frequentar, eu deixei aí no chat um link que é uma pesquisa. Nós estamos já estudando, viabilizando o nosso retorno dos cultos presenciais e nós queremos entender algumas questões. Quando você clicar, e eu peço que você não faça isso agora, né, mas após o culto, após a gente terminar aqui essa transmissão, você pega esse link, você clicando nele, você será direcionado a uma pesquisa. Nessa pesquisa são 3 áreas de perguntas ali. Nós queremos conhecer o perfil e as circunstâncias para o nosso retorno, né? Terá uma pergunta ali sobre os cultos, a gente vai voltar gradualmente, se você tem preferência por um culto pela manhã ou pela noite, nesse retorno especificamente. Temos uma pergunta também, querendo entender a demanda, quantos dos nossos irmãos são grupo de risco, nós temos uma ideia disso, mas queremos levantar esse número de um modo mais claro. E há uma pergunta também, que mesmo retornando ao presencial, nós vamos continuar com as nossas transmissões. E a pergunta será exatamente essa, a terceira quadra aí de pergunta é se você permanecerá conosco em transmissão ou se você estará conosco em culto presencial. Quando puder, depois da transmissão de hoje, responda essa pesquisa para a gente, vai nos ajudar, né? A gente que tem uma previsão de retorno para o dia 16 de agosto, tá? Então a gente vai comunicando, vai informando vocês aqui também, mas a sua ajuda, a sua resposta nessa pesquisa vai nos dar apontamentos, vai nos ajudar bastante, tá certo? Bem, vamos louvar a Deus. No final eu repito tudo isso aqui, porque pode ser que mais pessoas entrem e tenham a necessidade de saber. Mas para agora, nós vamos louvar a Deus, dizendo que Deus é bom. Senhor, tu és bom. É o título deste louvor e eu quero que você fale isso com o seu coração, né? Na verdade, você já deve ter experimentado a bondade de Deus e terá razões suficientes para exclamar, para exaltar, dizendo que Deus é bom. Vamos louvar a Ele. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei.
povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom, tão bom, tão bom, tão bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Por tudo que és. Por tudo que és. Deus é bom. Amém, meus irmãos. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Assim diz os Salmos, assim diz o povo de Deus. Queridos, nós vamos refletir agora na palavra de Deus. Hoje a nossa reflexão ela é mais curta, né? É apenas uma meditação aqui, que isso possa trazer edificação na sua vida também, para passarmos aqui um tempo pensando, sendo alimentados na palavra de Deus. Bem, antes eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem algo que você pegou emprestado de alguém aí na sua casa e que você tem esquecido e você ainda não devolveu? Né? Às vezes acontece. Eu tenho alguma coisa aqui em casa que não é minha e que preciso devolver. Você não tem aí qualquer coisa, um par de tênis, sei lá, um livro, talvez você tenha, deixa eu pensar, uma Tupperware. Uma Tupperware é sempre bom entregar, tá? Sempre bom devolver. As mulheres gostam de, às vezes, dar um pouquinho de um prato, de um aperitivo para alguém e receber de volta a Tupperware, tá? Mas, enfim, sei lá, tem muitas coisas que as pessoas acabam emprestando, né? Mas é importante que no empréstimo haja a devolução. Bem, eu quero pensar um pouquinho sobre isso, né? A palavra ainda vai nos dizer que aquele que empresta e por misericórdia acaba dando, esse é visto como misericordioso, como um bem-aventurado, né? Mas não é bem esse texto que eu quero usar, não. Quero usar um texto que é de conhecimento de muitos dos irmãos
e quero convidar você a ir lá para o Evangelho de Marcos, no capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Evangelho de Marcos, capítulo 11, do versículo 1 até versículo 6. Vou colocar aqui para você na tela, mas sempre pedindo, sempre orientando. Você acompanhe na sua Bíblia, que você possa também meditar com a Bíblia em mãos, tá? Marcos 11, versículo 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está adiante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumento amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhe tinha dito, e eles os deixaram ir. Amém? Pai bendito, Deus, nós pedimos ao Senhor, né, nesse tempo, nesse momento, para que nos dirija em tudo, que as palavras, ó Pai, que saiam da minha boca com tua autorização, conforme a tua vontade, para somente edificação da tua igreja. Por favor, Deus, permita que aquilo que lemos, estudamos, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, tenhamos condições de passar, informar e entregar a tua mensagem aos meus irmãos, Pai, de modo que o Senhor seja glorificado, teu nome exaltado, ser com cada um, com cada família, e que a tua palavra seja colocada em prática na vida de cada um dos meus irmãos, assim como na minha. Eu oro, eu suplico ao Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, vamos lá. Meus irmãos, eu confesso que eu já li esse texto algumas vezes, e a Bíblia é interessante, porque cada vez que nós lemos um trecho da palavra, a gente vai se deparando com uma faceta dela, um lado, algo nos chama mais a atenção. O texto inicia falando dessa ida de Jesus a Jerusalém, da sua proximidade, e já falei sobre isso, né? É interessante como Jesus ele tem um objetivo muito claro, mas ele não é esbaforido, ele não tem pressa, ele está muito próximo de Jerusalém. Há quem diga que ele está a algumas poucas milhas, né, uma milha de distância ali da cidade, e ele vai encaminhar 2 dos seus discípulos e vai aguardar um pouquinho distante de Jerusalém, quando muitos, na verdade, poderiam, né, querer chegar logo, querer se apressar e resolver logo a situação. Jesus ele é extremamente paciente, ele sabe o tempo de fazer as coisas, ele na sua onisciência, ele sabe como as coisas acontecem. Já falei também sobre essa maneira de Jesus apontar a missão a esses 2 discípulos e dizer a eles com exatidão onde o jumentinho se encontrava, né? E até mesmo a pergunta que seria feita. Isso é extraordinário. A gente olha para esse texto, para esse ponto, né? E talvez essa foi uma das missões mais fáceis que os discípulos tiveram, porque eles sabem exatamente o local, sabem onde vão encontrar, eles sabem o que dizer, está tudo muito bem explicadinho. E eles executam
de acordo como Jesus pediu a eles, né? Mas o que me chamou a atenção na leitura desse texto recentemente foi o fato de Jesus orientar eles quanto à pergunta que seria feita e pedindo para que respondessem da seguinte maneira: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Já li o texto, mas confesso que não me ative tanto a esse ponto finalzinho do versículo 3, né? O Senhor precisa dele e logo o devolverá. Assim nós fazemos com algumas coisas que nós tomamos emprestado, nós precisamos pegar e logo devolver. Mas ainda assim, não é esse ponto que eu quero tratar, mas a maneira como Jesus está chegando em Jerusalém como rei, como soberano, tanto é que o subtítulo dado em muitas Bíblias, nós sabemos que o subtítulo não é parte, né, da Escritura Sagrada, foi inserido depois, mas muitas trazem um subtítulo dizendo a entrada triunfal. Jesus ele estava entrando em Jerusalém para ser recebido como um rei. Mesmo entrando montado num jumentinho, ele está numa entrada realmente simbólica, significativa. Texto de Mateus, Evangelho de Mateus, que também compartilha desta narrativa, ele também fala sobre essa entrada de Jesus em Jerusalém. Ele inclusive vai lá citar as palavras do profeta Zacarias, lá no capítulo 9, né? E dizendo que Jesus se importou em separar esse animal e entrar montado num jumentinho para exatamente cumprir aquilo que se dizia nas profecias. Salomão, quando empossado, quando ele também foi colocado como rei, ele também foi colocado sobre um jumentinho. Para o judeu, isso realmente trazia a memória de que estava ali um rei. Há também a informação da passividade desse rei, né? Muitos reis usavam cavalos, mas Jesus vem no jumentinho. Agora, novamente, o que chama a atenção é que Jesus vai no jumentinho emprestado. E ele deixa muito claro, o Senhor precisa dele e logo o devolverá. É assim, as características deste rei humilde, deste rei que é Jesus, que ele tem a possibilidade de pegar para si, de exigir para si qualquer coisa, mas ele toma aquilo por algum tempo e diz: logo eu o devolverei. Para a gente ter uma ideia de como era isso no passado, quando o povo de Deus, o povo de Israel, vivendo já na terra prometida, depois de terem conquistado a terra por Josué e depois conseguir algumas batalhas na liderança de alguns homens, servos de Deus, chamados os juízes, eles exigiram de Deus que Deus desse para eles um rei. Eles queriam ser como as outras nações. E aí Deus fez um alerta ao povo quanto às práticas que estes reis teriam se caso eles vivessem como as outras nações num sistema monárquico. Bem, o texto lá de Samuel, ele vai exatamente trazer esse alerta de Deus. Vamos dar uma olhada lá, Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 8, vou ler do versículo 11 até o versículo 17. Deixa eu marcar aqui minha Bíblia para voltar depois em Marcos 11, né? Quero abrir com você. Vou colocar na tela também, mas quero te incentivar a leitura da palavra. 1 Samuel capítulo 8, versículo 11 até o versículo 17. Diz a palavra do Senhor o seguinte: dizendo: o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará de vocês para servi-lo em seus carros de guerra,
Perdão, vou repetir. Ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamento para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, e o dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas, e o dará a seus oficiais e a seus criados. Também tomará de vocês para seu uso particular os servos e as servas e o melhor do gado e dos jumentos. Olha só. 17. Tomará de vocês 1/10 dos rebanhos e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Okay? Essa era a prática dos reis e era isso que o povo estava pedindo. E Deus está dizendo, olha, tomem cuidado. É isso que vocês querem realmente? Vocês não vão ter mais a liberdade de ter conquistado algo e garantir que aquilo seja seu. O rei poderá simplesmente pedir para si, querer que aquilo seja dele. Né? A gente tem na história da palavra de Deus, história do povo de Israel, lá em 1 Reis, capítulo 21, a partir 21 inteiro, o capítulo inteiro, a história do desejo de Acabe pela vinha de Nabode. E ele pede aquela vinha para aquele homem informa que não daria, porque aquilo foi dado como herança a ele, tinha um valor para ele aquela vinha, então ele não poderia vender ao rei. O rei, tadinho, foi triste para o castelo dele, para a casa dele, e lamentando, falou para a mulher dele. Então Jezabel ouve aquilo, faz uma trama e simplesmente ordena que sejam colocados alguns homens para testemunharem falsamente contra aquele dono daquela vinha, e para que depois eles matassem o dono e Acabe tivesse condições de tomar a vinha para ele. Né? E isso realmente acontece, tanto é que mais tarde vem o prenúncio de um julgamento para o rei Acabe, também da sua família, por conta disso. Ele estava se apossando de algo que não era dele. Aos reis havia esse costume, os reis poderiam exigir isso e Deus já alertava. Era a prática. Mas Jesus, como um rei humilde e supremo como ele é, ele vem, pede o jumentinho e diz, eu vou devolvê-lo. Eu entregarei esse jumento de volta. Né? Não sei se os irmãos lembram, eu não conheço tanto de história, mas é um pouco até contado naquele filme O Coração Valente. Talvez você tenha assistido esse filme com Mel Gibson. E lá ele mostra um pouquinho sobre alguns camponeses na Escócia, e que lá havia a prática da primeira noite, quando o homem e a mulher se casavam, a primeira noite era dado ao senhor da terra, aos senhores feudais. Né? Então eles tomavam para si aquela mulher como se fossem deles. Jesus não é assim. Com Jesus a coisa é diferente. Jesus ele simplesmente pega aquilo para servir a ele por algum tempo e depois devolve. A minha vida, a sua vida é como esse jumentinho. Nós servimos ao Senhor Jesus Cristo e quando o servimos, nossa vida fica totalmente aos cuidados dele, a prestar para aquilo que ele desejar, para aquilo que ele quer. Nossa vida já não é mais nossa, né? Agora é do Senhor Jesus e ele vai utilizar como quiser. Né? Estávamos ali amarrados, colocados num canto,
escravos do pecado, ele vem, pede que sejamos soltos, nos liberta, vai sim nos usar da maneira dele, mas sem ser abusivo, e ele vai nos devolver com muito mais melhorias, garantias, ele devolve. Jesus, ele não é como outros reis, que toma para si e estraga, ele toma e simplesmente não devolve. Jesus, ele vem dessa forma, humilde e devolve. Eu me lembro que um tempo atrás, quando eu ainda minha juventude, por volta dos 18 aos 20 e poucos anos, eu tinha uma boina, gostava muito de usar boina naquela época. E no trabalho tinha uma amiga que me insistia muito para que eu emprestasse essa boina para ela. E eu, como era meu xodó, aquela boina, eu sempre dizia que não. Ah, me empresta, me empresta, me empresta. Não, não posso, é minha e tal, essa daqui eu não empresto. Tenho outra em casa, posso te emprestar uma outra, essa não. Essa eu não quero emprestar. E ai, me empresta, mas ela me venceu pelo cansaço. Vou te prestar por um dia. Ah, eu vou tirar umas fotos, tal, e aquilo, e depois te entrego. No dia seguinte, esperando que ela me trouxesse a boina, ela colocou nas minhas mãos um boletim de ocorrência e disse que havia sido assaltada e que levaram a boina. Eu fiquei muito chateado, fiquei muito triste, porque tinha um carinho, um apreço enorme por aquela boina, né? Mas era um material de tecido, né? Mas coisa da minha imaturidade como menino, e cheguei a algum tempo a ficar sem conversar com ela porque por conta daquela boina, né? E eu fiquei pensando nisso. Jesus, ele não vai agir dessa maneira. Ele pega a minha vida, ele pega a tua vida e ele quer trazê-la de volta, dar para si, e a promessa dele é que o retorno da vida que nós damos para ele é que nós tenhamos ela abundantemente. Jesus quer deixar a nossa vida muito melhor. Ele pega aquilo para servir a ele e devolve em muito melhor qualidade. É como se você pegasse um carro emprestado do seu vizinho, carro já com assoalho enferrujado, com os pneus carecas, e na volta você devolvesse a ele uma Ferrari, um Lamborghini. Já pensou nisso? Você emprestou um carrinho velho, né? Tudo já prestes a não andar mais, e receber um carro de luxo. É isso que Jesus faz. Ele devolve e devolve com muito mais valor. Ele devolve, devolve muito, mas muito, mas muito melhor. Tem um outro texto que eu quero ainda compartilhar com vocês, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 28 até o versículo 30. Evangelho de Lucas, capítulo 18, do versículo 28 até o versículo 30. Neste episódio, Jesus havia acabado de falar com um jovem, dito como jovem rico, em que dizia seguir todas as leis. Jesus disse a ele: falta-lhe uma coisa, vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. E aquele homem, sabendo que possuía muitas coisas, ficou com dificuldade de se libertar daquilo e poder seguir Jesus. E os discípulos, vendo aquilo, começaram a questionar: poxa, muito difícil, né? Para um rico entrar no reino dos céus, né? E aí vem a expressão: mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí então vem um trecho que os discípulos falam a sós com Jesus, e esse texto nós vamos ler. Lucas 18, 28 ao 30. Pedro disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber, na era presente, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna.
Entende? Você deixa à disposição a sua vida ao Senhor Jesus? Você permite que Ele se sirva da sua vida e pode ser que você tenha deixado para trás alguma coisa e pode ser que você sinta prejudicado porque já não vive a vida como gostaria de viver, você olha para o lado, vê a vida dos outros que não seguem a Jesus e fala, poxa, ele tem isso, tem aquilo, ele vive isso, vive aquilo, mas eu estou aqui servindo ao Senhor Jesus. Fique tranquilo, o Senhor Jesus Cristo, ele não é como os outros ex. Ele devolve muito melhor. Se preste a Jesus. Deixe ele lhe usar. Permita que o Senhor monte, como montou no jumentinho, né? Figuradamente, obviamente. Deixe que ele use a tua vida como ele quiser e ele vai devolver algo muito melhor, muito maior. Ainda devemos pensar no seguinte, como diz o salmista lá no capítulo 24, Salmo 24, versículos 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo o que nele há. Entenda que nada do que há no mundo não seja do nosso Deus, não seja do Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo é dele. A minha vida, você, tudo é do Pai. Tudo tem um dono e esse dono é Deus, né? Na verdade, nós somos mordomos, cuidamos das coisas que é dele, né? Nos colocamos à disposição porque também somos dele. Mas ainda assim, ele vai entregar para nós algo muito melhor, algo muito maior, né? O jumentinho que era um jumentinho que nunca havia sido montado e talvez por conta disso, né, precisasse ser amansado, foi devolvido ao dono já com essa experiência. A sua vida triste, Jesus há de devolver alegre. A sua vida cheia de batalhas, de turbulências, de guerras, ele há de devolver em paz. Sua vida cheia de choro, de tristeza, ele vai devolver com cantos de alegrias, né? Com glórias para a sua vida de solidão, uma vida aí sozinho, quietinho, sem ninguém, ele vai devolver com repletas, com uma vida repleta de pessoas, uma comunhão dos santos, né? E mais, uma comunhão de intimidade com o próprio Pai. A vida com Jesus sempre é devolvida para melhor, sempre volta melhor. Creia nisso. Espero que Deus tenha falado ao seu coração, assim como ele tem falado ao meu também. Que a palavra do Senhor Jesus Cristo frutifique nas nossas vidas. Vamos falar com o Pai mais uma vez. Deus eterno, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, louvando, bendizendo ao Senhor. Pai, como diz a canção, usa-me. Usa-me, Pai, e faça de mim o que o Senhor desejar. Que essa também esteja sendo a oração de cada um dos meus irmãos. Que mantenhamos a fé, a certeza de que o Senhor, no uso das nossas vidas, não estragará. Que o Senhor dará a ela, Pai, muito mais valor do que ela tem. Ó Pai amado, possamos ser colocados em Tuas mãos a todo o tempo. Que não tenhamos como tempo perdido o que nós vivemos em Teu serviço, nas Tuas mãos, neste mundo presente. Ó Deus, ainda que o sol se ponha, ainda que os nossos olhos se fechem, a terra nos cubra, antes de conseguirmos, de experimentarmos aquilo que desejávamos, uma qualidade de vida que ansiamos, ainda que tudo isso aconteça, temos certeza, sabemos que na vida futura o Senhor nos concederá uma vida eterna. E aí sim, Pai, nós estaremos repletos, nós estaremos realmente ao Teu lado, Pai, e não necessitaremos de nada mais.
Obrigado, Pai, pela certeza que o Senhor tem colocado no meu coração. Obrigado por poder compartilhar a tua palavra aos meus irmãos nesta noite. Glória somente ao Senhor. Louvo, agradeço, oro por mim e pelos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É isso, meus irmãos. Nós vamos agora louvar a Deus mais uma vez, o Ineto, para nós encerrarmos aqui esse culto, esse encontro. É Ele exaltado. É um tempo para que nós possamos exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Ele exaltado, Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. É isso, queridos. Olha só, apenas lembrando novamente, ou para quem não pegou o início, lá no início do nosso chat, eu deixei um link que exatamente se refere à nossa pesquisa para o nosso retorno das atividades. Deixa eu ver até se eu consigo inserir de novo, facilitando assim a vida dos irmãos. Deixa só mais um segundinho e a gente já deve conseguir. Mas enfim, você deve responder essa pesquisa, pelo menos cada um dos membros e frequentadores vai nos ajudar a entendermos o perfil aí, criarmos as possibilidades, né, para que a gente possa retornar. Coloquei novamente aí o link, tá? E você pode depois clicar nele e participar. São 3 perguntinhas, é algo muito rápido, você vai contribuir com o preparativo para o nosso culto presencial.
temos uma previsão, irmãos, de um retorno para o dia 16 de agosto. Contudo, orem sobre tudo isso, né? Para a liderança, para o culto presencial. Nós estamos também com algumas reformas na igreja. Você vai poder encontrar um espaço bem diferente, você vai perceber isso. Temos mudado algumas coisas ali, mas temos essa previsão para o dia 16. Então, compartilhe conosco, ajude-nos, né, com essas informações, tá bom? No mais, lembrando aqui, aniversário da Nara hoje, da nossa irmã Nara, filha da irmã Palmeira. Não sei, não havia aqui, mas deixo do mesmo modo os parabéns, ou se de repente está vendo através de algum outro perfil, né? Parabéns à nossa irmã Nara. Eu sei que amanhã também é da nossa irmã Francine, então tenho até falado aos irmãos, vão me informando, né? Seu aniversário, você que faz na semana, né? Não precisa dar do ano todo, irmãos. Os que estão fazendo aniversário essa semana vão nos informando. Queremos louvar a Deus pela sua vida também, orar por você, por mais esse ano de vida também, tá certo? Nós teremos um novo momento juntos de culto a Deus, reencontro também, a partir do domingo, às 9 horas da manhã. Posterior, nós teremos um culto da noite, às 18 horas e 30 minutos. Nós nos vemos novamente, tá bom? Deixa eu também deixar mais um recado. Você que tem auxiliado, participado do Vila Kids, haverá uma reunião após a transmissão do culto da manhã. É importante que você compareça, né? Uma reunião online, vai ser disponibilizado também link lá para você acessar a sala de reunião, para que possam verificar melhorias, também compartilhar um pouquinho das nossas vidas uns com os outros. É importante aí os nossos queridos voluntários do Ministério do Vila Kids, tá bom? Deus abençoe a todos, uma boa noite a cada um dos irmãos. Fiquem na paz do Senhor e bom final de semana. Tá bom? Tchau, tchau, queridos. Fiquem com Deus.